Os bispos, também chamados presbíteros, são os anciãos, geralmente cabelos brancos, mas não é uma regra. Mas são pessoas cheias de sabedoria, que também presidiam, ajudavam na direção das reuniões, do trabalho, cuidavam também do povo. Os diáconos nada mais era do que aqueles que serviam a esse ajuntamento, ao servo, ao diácono. O que é interessante é que esses termos, presbítero, diáconos, o apóstolo Paulo toma emprestado do Império Romano. Vocês sabiam isso? Não é nada criado, consagrado para a igreja evangélica. Não. O apóstolo Paulo, ele olha para o modelo de organização dos romanos, quando eles queriam fazer as suas reuniões em praças públicas, para reunir a sociedade, para discutir assuntos políticos, sociais, enfim, discutir as coisas do povo. Os presbíteros, que eram aqueles que eram os anciões, presidiam a reunião, que organizavam, e os diáconos, aqueles que serviam, que ali orientavam a pessoa, levavam ali alguma coisa que estivesse precisando, precisasse servir a comida, porque às vezes a reunião podia durar um pouco, então eles levavam alguma comida, alguma água, enfim, os diáconos serviam. Aí o apóstolo Paulo pega este modelo de organização e aplica na igreja, na eclésia, na igreja, a qual Jesus chama eclésia, igreja. Inclusive, o próprio termo igreja que Jesus usa também é emprestado dos romanos. Era um ajuntamento, essas reuniões onde tinha os presbíteros e os diáconos, chamava de eclésia, reunião do povo, era os tirado para fora. Você se reunia na praça, em um local público para discutir, um lugar aberto, para discutir assuntos políticos, sociais, enfim. Né? E aí Jesus fala, é como se ele dissesse, eu edificarei a minha eclésia. Lá eles têm a eclésia deles. Agora eu vou edificar a minha. Então ele dá esse contraste. A diferença da dele para aquilo que os outros faziam. Então nós fazemos parte desta eclésia que Jesus firmou, que Jesus edificou nele mesmo, na rocha eterna. Então Paulo usa aquele modelo, também inspirado, já que Jesus deu o pontapé inicial. Então Paulo tem esta liberdade de pegar aquele modelo já existente e aplicar na organização da igreja. A igreja permaneceu de forma honesta e sincera e simples assim por muitos anos. Foi por volta do ano 300, alguma coisa, depois de Cristo. Os apóstolos já haviam morrido e os pais da igreja, que eram discípulos dos apóstolos, que aprenderam diretamente dos apóstolos, se tornaram os anciões, os presbíteros, os futuros pastores ali da obra, permaneciam guiando o povo nos ensinamentos de Jesus e naquilo que os apóstolos haviam deixado. Mas aí o Império Romano, que já estava totalmente enfraquecido, já estava quebrando, com muito ataque dos bárbaros, estava sendo um período difícil para o Império Romano, ele já estava caindo. E quanto mais eles perseguiam esses seguidores de Jesus, que eram chamados os do caminho, quanto mais eles perseguiam, mesmo pelo viés da morte e tudo,
era um povo que mais crescia e mais se unia. Então Constantino, o imperador, percebeu que a parte mais unificada, mais unida do império era esses irmãos. Foi aí que ele teve uma estratégia. Ele disse: eu não vou mais bater de frente, não vou mais matar, porque quanto mais eles sofrem, mais eles crescem. Quanto mais a gente mata, mais seguidores aparecem. Até meus soldados estão se convertendo a esse homem chamado Jesus. Então eu vou dar outro meio. E o meio foi dizer que agora ele seria um deles, que ele tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. E inclusive ele foi até chamado de o 13º apóstolo. Se tornou o novo apóstolo de Cristo. E aí ele começa, é aí que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, que aos poucos vai se tornando pagã e se torna aquele negócio feio e monstruoso que a história nos conta. Uma igreja totalmente desviada. Mas o nome cristão, originalmente, era um nome bom. Tem a ver com Jesus, cristão, os seguidores de Cristo. O problema é que eles se desviaram do propósito, se desviaram do caminho, se tornou uma igreja apóstata. Eles deixaram a fé. E a igreja passou por um período negro até que Martinho Lutero se levanta, causa aquele reboliço todo que nós conhecemos como o protestantismo, e aí surge a igreja protestante, que depois surge a igreja evangélica e chega nos dias atuais. Tanto católicos como a igreja evangélica, que houve essa divisão no cristianismo, são chamados de igrejas cristãs. São igrejas cristãs porque têm o mesmo princípio, têm a mesma fonte, entre aspas, doutrinária, vem da mesma origem. Então, infelizmente hoje a palavra cristão, ela perdeu muito significado, mas eu fiz questão de pôr aqui como nome Igreja Primitiva Cristã, para unir essas duas lacunas, essas duas etapas, e mostrar que nós precisamos fazer com que a igreja cristã seja vista como ela foi vista lá no início, que cada cristão seja verdadeiramente um representante de Cristo, não uma instituição, porque ser cristão de acordo com a instituição, vocês estarão se desviando do foco, vocês serão uma coisa diferente do que foi proposto originalmente. Agora, cristão no sentido de seguir a Cristo, então vocês estarão corretos. Seguir a Cristo é viver em amor. Então, por isso que eu trouxe essas duas palavrinhas, né? Primitiva cristã. Essa é uma igreja independente disto, independente da sua religião, independente da sua congregação, da sua função lá na sua religião, na sua igreja, independente disso. Isso aqui não é uma instituição, não vai competir e não vai atrapalhar, não. Aqui é algo diferente, que tem a ver com o organismo, tem a ver com a prática do Evangelho. Aqui é onde aprendemos a palavra livre das amarras do sistema, aquilo que não pode ser falado dentro de uma instituição religiosa. Aqui nós falamos abertamente. Aqui, verdadeiramente, nós colocamos em prática o que a Bíblia nos ensina. E futuramente trarei aqui como nós podemos fazer reuniões singelas nas nossas casas, sem precisar de pastores, de presbíteros, de missionários que vão dirigir, mas cada um de nós, vocês mesmos, poderão convidar vizinhos, familiares,
pessoas, quantas vocês quiserem. Se reúnam nas casas de vocês, louvem, orem, tragam uma palavra de aconselhamento, de ensinamento, se alegrem juntos na presença de Deus. Logo mais eu poderei trazer aqui como que essas reuniões podem ser feitas. Por isso que vocês que estarão aqui acompanhando, ouvindo o Evangelho, aprofundando a consciência de vocês e desejarem começar esse projeto na casa de vocês começarão. Vocês ouvirão aqui o que nós vamos trazer do Evangelho e vocês vão usar, vão falar com as próprias palavras de vocês nos encontros que vocês mesmos produzirão, nos encontros que vocês mesmos organizarão na casa de vocês.